Você já parou para pensar no que realmente está dentro daquele tubo de creme dental que você usa todos os dias? A resposta vai muito além do que você imagina e envolve processos industriais tão impressionantes que as grandes marcas preferem manter longe dos olhos do público. Estamos falando de fábricas bilionárias, com sistemas de segurança dignos de instalações militares, matérias-primas que vêm de lugares inesperados e uma cadeia de produção tão precisa que um único erro pode significar o descarte de milhões de tubos. O que parece um simples produto de higiene pessoal esconde por trás uma das operações industriais mais sofisticadas e lucrativas do planeta, movimentando mais de 18 bilhões de dólares por ano apenas no mercado global de pasta de dentes. Mas o detalhe que realmente choca está na origem de um dos ingredientes principais que compõem a fórmula daquele gel branco que você coloca na escova: ossos. Sim, você leu corretamente. Ossos bovinos passam por um processo industrial complexo e extremamente controlado para se transformar em fosfato tricálcico, o abrasivo responsável por remover a placa bacteriana dos seus dentes. Esse ingrediente representa cerca de 40% da composição total de qualquer creme dental tradicional, e sua produção acontece em instalações herméticas, onde a temperatura pode ultrapassar 1.200 graus Celsius durante o processo de calcinação. As grandes marcas investem fortunas para aperfeiçoar essa transformação, garantindo que o material final seja puro o suficiente para passar pelos rigorosos testes de segurança exigidos por órgãos reguladores ao redor do mundo. Dentro dessas fábricas monumentais, que ocupam áreas equivalentes a vários campos de futebol, cada etapa do processo é monitorada por sistemas computadorizados que registram milhares de dados por segundo. Falamos de linhas de produção capazes de preencher, selar e embalar até 400 tubos por minuto em uma única máquina, com precisão tão absurda que a variação de peso entre um tubo e outro não pode ultrapassar 0,3 gramas. O investimento em automação nessas instalações ultrapassa facilmente os 200 milhões de dólares, e a manutenção requer equipes especializadas trabalhando 24 horas por dia para garantir que nada pare. Um único dia de parada em uma dessas fábricas pode significar prejuízos de milhões de reais, considerando os contratos de fornecimento com redes de farmácias e supermercados espalhadas por dezenas de países. O que torna todo esse processo ainda mais fascinante é o nível de segredo industrial envolvido. As fórmulas exatas, as proporções de ingredientes, os tempos de mistura e as temperaturas precisas de cada etapa são informações classificadas como confidenciais pelas empresas. Funcionários que trabalham nas áreas críticas da produção assinam acordos de confidencialidade rigorosos, e o acesso a determinados setores é restrito até mesmo para executivos da própria companhia. Existem câmeras de segurança em cada corredor, sistemas de identificação biométrica nas portas e protocolos de descontaminação para qualquer pessoa que entre nas zonas estéreis da fábrica. Tudo isso para proteger segredos que valem bilhões e garantir que concorrentes não tenham acesso a informações estratégicas que poderiam mudar o mercado da noite para o dia. E quando você descobre os números reais dessa indústria, tudo faz sentido. Uma única fábrica de médio porte produz cerca de 350 milhões de tubos de creme dental por ano. Multiplicando isso pelas dezenas de plantas industriais espalhadas pelo mundo, chegamos a uma produção global estimada em mais de 70 bilhões de tubos anualmente. Cada tubo passa por no mínimo 12 testes de qualidade antes de ser aprovado para distribuição, e a taxa de rejeição precisa ser mantida abaixo de 0,1% para que a operação seja considerada lucrativa.
O lucro médio por tubo pode parecer pequeno, cerca de 30 centavos de dólar, mas quando multiplicado pelo volume astronômico de produção, estamos falando de margens que transformam essas empresas em verdadeiros impérios farmacêuticos. Agora, você está prestes a descobrir cada etapa desse processo secreto, desde a chegada dos ossos bovinos até o momento em que o tubo lacrado sai da linha de produção rumo às prateleiras. Se você ficou impressionado com o que acabou de ler, deixe um comentário mostrando que entendeu a complexidade por trás de algo tão simples quanto creme dental. Dê o seu like para que mais pessoas descubram essas revelações industriais. E se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai explodir a sua cabeça. Nenhuma empresa quer que você saiba exatamente como isso funciona, mas você está prestes a ter acesso aos bastidores de uma das indústrias mais lucrativas e secretas do planeta. Tudo começa em frigoríficos credenciados, onde os ossos bovinos são coletados após o processamento da carne. Esses ossos não podem ter qualquer resíduo de tecido mole ou medula, então passam por uma limpeza industrial brutal, envolvendo jatos de água sob pressão de até 150 bar e tratamento térmico que elimina qualquer tipo de material orgânico remanescente. Os ossos limpos são então transportados em caminhões refrigerados para as instalações de processamento químico, onde aguardam em câmaras frias mantidas a exatos 4 graus Celsius. A quantidade de material processado diariamente por uma única planta industrial pode ultrapassar 80 toneladas de ossos, volume suficiente para encher 3 carretas completas. Cada lote recebe um código de rastreabilidade que permite identificar a origem exata do material, uma exigência regulatória que garante a segurança de toda a cadeia produtiva. Dentro da fábrica, os ossos entram em trituradores industriais gigantescos, equipados com lâminas de aço especial, que reduzem o material a fragmentos de poucos milímetros. O barulho dessas máquinas é ensurdecedor, comparável ao de turbinas de avião, e os operadores precisam usar proteção auricular de grau militar para não sofrer danos permanentes na audição. Após a trituração inicial, o material passa por peneiras vibratórias que separam os fragmentos por tamanho, garantindo uniformidade para a próxima etapa. Qualquer pedaço maior que o padrão estabelecido retorna automaticamente para nova trituração, em um ciclo que pode se repetir até 6 vezes, até que 100% do material atenda às especificações técnicas exigidas. O material triturado segue então para os fornos de calcinação, estruturas monumentais revestidas internamente com tijolos refratários especiais, capazes de suportar temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius sem sofrer degradação. Esses fornos operam continuamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, consumindo quantidades absurdas de energia elétrica. Durante o processo de calcinação, que dura aproximadamente 6 horas, toda a matéria orgânica remanescente é completamente vaporizada, restando apenas a estrutura mineral dos ossos, composta basicamente por fosfato de cálcio. A temperatura precisa ser controlada com precisão absoluta, porque variações de apenas 20 graus podem alterar a estrutura cristalina do material final, comprometendo sua eficácia como abrasivo dental. Sensores infravermelhos monitoram constantemente o interior dos fornos, enviando dados em tempo real para sistemas computadorizados que ajustam automaticamente o fornecimento de energia para manter a temperatura ideal. Após a calcinação, o material esfria lentamente em câmaras de resfriamento controlado, onde a temperatura cai gradualmente ao longo de 12 horas até atingir níveis seguros para manuseio. O fosfato tricálcico resultante apresenta a aparência de pó branco extremamente fino, com partículas medindo entre 10 e 50 micrômetros, tamanho perfeito para remover placa bacteriana sem danificar o esmalte dentário.
Esse pó passa por mais uma bateria de testes laboratoriais, que avaliam pureza química, tamanho de partículas, pH e ausência de contaminantes. Amostras de cada lote são analisadas por espectrometria de massa, técnica tão precisa que consegue detectar impurezas na ordem de partes por milhão. Apenas lotes que atendem a todos os parâmetros seguem para a próxima fase da produção. O fosfato tricálcico aprovado é transportado por tubulações pneumáticas até os reatores de mistura. Tanques gigantescos de aço inoxidável com capacidade para 10.000 litros, onde todos os ingredientes da pasta de dentes são combinados. Além do abrasivo de ossos, entram na formulação água deionizada ultra pura, glicerina para dar consistência, sorbitol como umectante, lauril sulfato de sódio que produz a espuma característica, fluoreto de sódio para proteção contra cáries, espessantes derivados de celulose, corantes aprovados pela Anvisa, flavorizantes que dão o sabor de menta e conservantes que garantem estabilidade microbiológica por anos. Cada ingrediente é adicionado em ordem específica e em proporções exatas, medidas por balanças industriais, com precisão de 0,1%. A mistura acontece sob vácuo parcial para eliminar bolhas de ar que poderiam comprometer a textura final do produto. As pás misturadoras giram a velocidades controladas por inversores de frequência, criando vórtices que garantem homogeneização perfeita de todos os componentes. Sensores de viscosidade instalados nos reatores monitoram constantemente a consistência da pasta, enviando alertas caso algo saia dos parâmetros estabelecidos. O processo de mistura pode levar até 4 horas para um lote completo, e durante todo esse tempo, amostras são coletadas automaticamente a cada 15 minutos para testes de pH, densidade e viscosidade. A pasta pronta permanece nos reatores sob agitação suave até o momento de ser bombeada para as linhas de invase, processo que ocorre através de tubulações de aço sanitário polidas internamente para evitar qualquer aderência de material. As máquinas de invase representam o ápice da engenharia de precisão aplicada à indústria farmacêutica. Cada unidade custa entre 2 e 3 milhões de reais e é capaz de preencher até 400 tubos por minuto, com margem de erro inferior a 0,2 gramas. Os tubos vazios chegam em bobinas gigantes de material laminado, composto por várias camadas de polietileno e alumínio, material escolhido por sua capacidade de proteger o conteúdo contra luz, oxigênio e umidade. A máquina desenrola o material, forma os tubos através de soldagem ultrassônica, preenche com a quantidade exata de pasta, sela a extremidade inferior com precisão milimétrica e aplica a rosca na tampa superior. Tudo em menos de 1 segundo por unidade. Câmeras de alta velocidade inspecionam cada tubo em busca de defeitos na solda, bolhas de ar no produto ou variações de peso, rejeitando automaticamente qualquer unidade que não atenda aos padrões. Tubos aprovados seguem por esteiras para a área de impressão, onde recebem informações de lote, validade e código de barras através de jatos de tinta controlados por computador. A selagem final dos tubos acontece em ambiente controlado, onde temperatura, umidade e pressão atmosférica são mantidas em níveis específicos para garantir a integridade do fechamento. Você imaginava que algo tão simples quanto fechar um tubo de creme dental exigia tanto controle? Deixe um comentário dizendo qual parte desse processo mais te surpreendeu até agora, porque ainda temos revelações ainda mais impressionantes sobre como essas fábricas operam em escala global. Os tubos selados são organizados automaticamente em caixas de papelão, que seguem para paletização robótica, onde braços mecânicos empilham as unidades com precisão geométrica perfeita. Cada palete pode carregar até 2.400 tubos e recebe uma etiqueta RFID, que permite rastreamento em tempo real durante todo o processo logístico.
Os paletes são transportados por empilhadeiras autônomas até os armazéns climatizados, onde aguardam distribuição, estruturas do tamanho de hangares de aviação capazes de estocar milhões de unidades simultaneamente. A temperatura nesses armazéns nunca ultrapassa 25 graus Celsius e a umidade relativa do ar é mantida entre 40% e 60%. Condições ideais para preservar a integridade do produto durante meses de estocagem. A distribuição global dessas unidades acontece através de uma rede logística tão complexa quanto a própria produção, envolvendo caminhões refrigerados, contêineres marítimos climatizados e centros de distribuição estrategicamente posicionados em todos os continentes. Uma única fábrica pode abastecer mais de 40 países diferentes, e cada remessa precisa atender às regulamentações específicas de cada mercado, incluindo diferenças em rotulagem, composição de ingredientes e padrões de segurança. Os números finais dessa operação são absolutamente estratosféricos quando analisamos o mercado global. Estamos falando de uma indústria que movimenta mais de 18 bilhões de dólares anualmente apenas com pasta de dentes, sem contar escovas, enxaguantes bucais e outros produtos de higiene oral. As margens de lucro das grandes corporações que dominam esse mercado podem ultrapassar 60%. Transformando algo que custa menos de R$ 2 para produzir em produtos vendidos por R$ 15 ou mais nas prateleiras. Esse é o poder de uma operação industrial perfeitamente otimizada, combinada com décadas de construção de marca e posicionamento de mercado. Agora você conhece os segredos por trás daquele simples tubo de creme dental que parecia tão inofensivo na sua pia do banheiro.